Roberto Cassiari, do Partido Cidadania, bem-vindo aqui ao estúdio da Vox FM para essa rodada de entrevista. Nosso bom dia a todos, é uma alegria estarmos aqui junto aos ouvintes da Rádio Vox, né? É uma oportunidade exemplar. Eu acho que esse trabalho, essa predisposição, essa ideia, esse projeto que vocês estão realizando é muito bom. Catanduvense precisa saber, precisa conhecer, precisa votar consciente no futuro, né? E nós temos que nos apresentar também dentro daquilo que somos, sem nenhuma máscara, sem vestirmos nenhum personagem, enfim, nos colocarmos realmente diante do ouvinte, diante daqueles que efetivamente buscam interessar-se pelo tema, que é as pré-candidatura a prefeito, o seu respectivo candidato. Então, o nosso bom dia Daniel, o Midi, o Marcão, enfim, há também a direção da rádio pela oportunidade que nós estamos recebendo. Estamos à disposição. Muito bem, vamos então à primeira pergunta. Daniel, a pergunta é sua, você dá o pontapé inicial. Legal, Roberto, bom dia, prazer estar aqui. Roberto, por que pré-candidato? Por que você quer ser prefeito de Catanduva? Porque nós sentimos no coração o compromisso com a comunidade. E temos dentro de nós esse sentimento de comunidade. Porque ninguém é feliz sozinho, ninguém realiza sozinho, ninguém governa sozinho, ninguém faz o bem sozinho. Nós sempre estamos buscando, não é? Parcerias, união, estamos buscando também modo de realização que possa favorecer um todo, favorecer muitas pessoas. E como eu fui criado nessa cidade, aliás, 1,5 quarteirão aqui da rádio, né, Marcão? Aí na Pernambuco. Então nós sentimos no coração essa vontade, né, de realizar, essa vontade de fazer com que Catanduva possa superar as suas dificuldades, possa ser uma cidade progressista, uma cidade que possa oferecer qualidade de vida e também as condições necessárias de emprego e tudo mais. Então, está no nosso coração, está no nosso projeto de vida, está no nosso compromisso e estamos preparados. Bom, a próxima pergunta será minha e é bom avisar que as perguntas são feitas todas iguais a todos os pré-candidatos, né? Ontem nós demos início, mas o pré-candidato Ricardo Rebelato preferiu não comparecer. Hoje, aqui está o Roberto Cassiari. Amanhã será a vez da pré-candidata Beth Saão, do PT. Mas vamos à nossa pergunta, a segunda pergunta. O orçamento, Roberto, de 2020 da Prefeitura é de 380.834.000 reais. Quase 50% desse valor é usado com gasto de pessoal, quer dizer, pagamento de funcionários. A educação fica com 25%, a saúde com 15%, a manutenção da máquina pública e da cidade custam outros 5%, sobra apenas 5% para novos investimentos. Como desenvolver a cidade com tão pouco? Na realidade, nós vamos ter que ter um lema que deve imperar em todos os governantes sérios. Vai ter que se fazer mais com menos. Não tem como nós pensarmos que nós vamos ter, vamos dizer assim, condições e sobra de caixa para realizarmos tudo aquilo que a gente quer. Enfim, nós podemos dizer que todo aquele que administra, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, ele tem que estar preparado para falta de caixa, falta de recurso, falta de dinheiro. A dona de casa está preparada para isso. A todo dia ela labuta com o seu orçamento. O dono da casa, aquele que traz o pão nosso de cada dia para dentro do lar, também sabe do orçamento, sabe das respectivas necessidades e das prioridades. O orçamento da prefeitura caiu e nem poderia ser diferente diante do quadro que nós estamos enfrentando. E o que nós vamos ter que fazer? Temos que ter uma austeridade administrativa dentro de critérios próprios, dentro de condutas próprias, para não deixar que a coisa desande, né?
também rever determinados contratos, né? Aquilo que pode ser negociado caso a caso, enfim, trazer para um patamar mais acessível diante da queda da arrecadação, diante de tudo que o Brasil está enfrentando, o mundo está enfrentando. Catanduva não vai ser uma ilha à parte dessa situação. Catanduva está inserida nessa situação de agruras, de dificuldades, de falta de recursos. Então, o governador, o presidente, o prefeito, somado ao legislativo, vai ter que ter o bom senso de unidos buscar situações comuns que possa gerir a própria cidade. 5% para investimento é praticamente nada. E nós temos que conviver com essa realidade. Nós vamos ter anos de dificuldades, mas vamos ter o bom ânimo de superá-las, né? O bom ânimo de fazer políticas públicas de muito resultado. Repetindo, mais com menos. É esse o propósito de todo gestor sério de qualquer cidade. O senhor usou apenas 1 minuto e 45 Você vê que eu estou tempo. rápido, né, Marcos? Eu não fico com delonga, não fico ensaiando, né? Não é. Podemos passar para a próxima pergunta? Lógico. Vamos lá, Gustavo Midi. Vamos lá, então. Bom dia, Roberto. Bom dia, Midi. A próxima pergunta, o senhor saberia informar quanto custa para a cidade a coleta do lixo urbano, hospitalar e também o aterro? O senhor é a favor ou contra municipalizar esse serviço pela SAEC e de quanto seria a economia, no caso? Na realidade, nós estamos com um contrato hoje regularmente, realmente bom. Não é ruim a coleta, o preço da coleta. Eu fui me informar disso, viu, Marcos? Porque eu também não tenho esses dados na mão. E eu fui me informar com aqueles que são expert, que entendem do assunto. E nós concluímos, diante da análise que nós fizemos superficial, que o valor está um valor acessível. Nós estamos por média de R$ 180 a tonelada, enquanto que o preço médio da tonelada do recolhimento, não é em torno de R$ 300. Nós não estamos gastando com transbordo e transporte para o aterro público, em função do aterro ser em nossa própria cidade. Enfim, nós devemos estar gastando em torno de 6, 7 milhões anos. Para fazermos um investimento a fim de verticalizarmos essa situação e trazermos para a SAEC, nós precisamos ver a capacidade de investimento que a SAEC vai ter para poder fazer esse aporte, para poder fazer essa ação. Agora, não acredito que seja prioridade, porque nem dinheiro vai ter. Nós temos que ter um compromisso de fazer com que aquela que coleta o lixo, e mesmo a questão do aterro, esteja em qualidade e em preço cada vez mais satisfatório. Mas no futuro pode-se pensar nisso. Como também pode-se pensar na municipalização do transporte público, que eu acho que é mais impactante no bolso do trabalhador. E isso sim, nós podemos pensar em primeiro lugar. A questão da municipalização do lixo eu deixaria para uma próxima etapa, porque não vamos ter recurso, não vamos ter dinheiro para tudo isso. Muito bom. É sempre bom lembrar que cada pré-candidato tem 2 minutos e meio para responder cada pergunta. E agora voltamos o microfone para o Daniel Záquia, que vai fazer a sua pergunta ao pré-candidato Roberto Cassiari. Roberto, servidores municipais aguardam decisão judicial para o pagamento do dissídio. Dívida deixada pelo ex-prefeito Geraldo Vignoli. De onde tirar o dinheiro que gira em torno de 30 milhões de reais? É um valor considerável, né? Mas nós não podemos jamais esquecer que é direito do trabalhador, que é direito do funcionário público municipal. Então nós vamos ter que fazer uma ampla discussão em relação a isso, trazer todo mundo em torno de uma mesa para discutirmos, e eles têm direito, e eles têm que receber, e nós temos que estar sensível a isso. Agora, é claro que dentro das possibilidades da prefeitura é que vai se propor um plano de pagamento. O que não pode, viu, Marcos, o que não pode, Daniel Midi, é ficar enrolando. Fica uma enrolação, o funcionalismo público municipal nunca sabe o que vai acontecer, não tem um plano, ele também não pode fazer, vamos dizer assim, um estudo com o recebimento
daquilo que lhe é devido para ele saldar alguma dívida, para ele fazer algum investimento na sua residência, na sua casa, ou seja, trocar o carro, a moto, melhorar isso, melhorar aquilo. Agora, nós precisamos dar isso para ele. Nós temos que oferecer ao funcionário público municipal, olha, dá para fazer isso e vai ser cumprido isso. Diante desse quadro, ele vai se sentir pelo menos sabendo aquilo que ele vai receber e quando vai receber. O que não pode é pura e simplesmente ficar protelando dentro da justiça e deixando o funcionalismo público nessa agonia. Não pode, é deles o dinheiro, tem que devolver para eles. E é isso, nós estamos bem sensíveis. Nós vamos buscar uma negociação ampla junto com eles, todos numa denominação comum, buscando dentro do caixa da prefeitura aquilo que possa ser feito para que eles sejam retribuídos os esforços que fizeram em torno do trabalho da municipalidade. É isso que eu penso e essa é a nossa bandeira. O pré-candidato usou 1 minuto, 2 minutos. Estou melhorando, Marcos. Melhorando, está chegando lá. Bom, obrigado. Muito bem, agora vamos à próxima pergunta. Reforma administrativa. Existem funcionários na ativa e mesmo aposentados ganhando altíssimos rendimentos, inclusive acima do salário do prefeito, que é cerca de R$13 mil atualmente. Isso já inviabiliza a Catanduva. Como resolver essa situação? Nós vamos ter que também nos basear em leis federais e estaduais, porque essa reforma administrativa, ela não é só de Catanduva, e nem pode ser. Porque da mesma maneira que o caixa de determinadas cidades estão sendo sufocado como Catanduva diante dessa situação, isso está acontecendo no estado e isso está acontecendo a nível federal. Então não tem como virar as costas a uma realidade que salta aos olhos. Então, qual é o grande debate, a grande discussão? Como fazer essa reforma administrativa de maneira vertical, seja ela no âmbito federal, âmbito estadual e âmbito municipal. E nós, como município, temos que nos inserir dentro desse debate e dentro do resultado que sair dessa respectiva lei, né? Então nós estamos esperando que haja aí um envolvimento por parte do governo federal e estadual e também por parte dos governos municipais para resolver essa questão. Porque isso é uma bola de neve, né? Independente do direito adquirido que o funcionário público possa ter, nós temos uma bola de neve que vai crescendo à medida que o tempo passa, à medida que os anos passam. E nós temos que estar sensível em dar aquilo que o funcionalismo municipal merece, mas ao mesmo tempo não extrapolar, né, aquilo que realmente o caixa da federal, estadual, municipal possam fazer jus, possam fazer frente. Então nós estamos bem confiantes que esse é um debate para os próximos anos. E é um debate que vem para sanar essa situação. Esses desvios que houveram no passado e que repercutem no presente, inviabilizando muitas administrações. Estamos nesta rodada de perguntas, aqui com o Daniel Zacchia, Gustavo Midi e o nosso pré-candidato Roberto Cassiari do Cidadania, respondendo, portanto, as mesmas perguntas que foram feitas ontem, não respondidas, exato, mas foram feitas e que será também numa sequência feita aos demais pré-candidatos. A próxima pergunta é a sua, Gustavo Midi. Vamos lá então, Roberto, vamos falar sobre o Covid-19. O senhor é a favor das ações do governador João Dória ou das ações do presidente Bolsonaro e por quê? Eu sou a favor do bom senso, né? Esteja ele no nome do Bolsonaro ou do João Dória. Eu percebo assim, que o nosso presidente Bolsonaro devolveu para nós todos uma estima em relação ao próprio Brasil. Eu acho isso formidável, né? É claro que muitas vezes ele fala intempestivamente, ele se comporta intempestivamente, mas é da característica dele, mas ele devolveu o Brasil para o brasileiro. Eu acho interessante. O brasileiro nunca pensou tanto no Brasil como agora. E ele teve essa capacidade de despertar isso em nós.
Nós estamos realmente preocupados com o Brasil. Isso é muito bom, e isso deve-se a ele, né? Deve-se ao Bolsonaro. Então eu acho que ele, lógico, ele vê a dificuldade do comércio, ele vê a dificuldade da indústria, ele vê os números da arrecadação caindo. Quem que não se preocupa numa situação dessa? Por outro lado, existe também o bom senso de nós sabermos que nós estamos com uma pandemia, com um vírus que é extremamente perigoso. Nós podemos ter certeza disso. O vírus Covid-19 é extremamente perigoso e ele faz a sua disseminação, o seu contágio em larga escala. Por isso que tem que imperar o bom senso. Nós temos visto aqui em Catanduva lojas que fecharam em função do Covid que não vão abrir mais. Isso é uma tristeza para Catanduva. É uma tristeza para o proprietário, é uma tristeza para o funcionário, é uma tristeza para o município que não tem mais arrecadação também. Por isso que eu falo e defendo a ideia do bom senso. Para nós fazermos essa movimentação econômica dentro de determinadas regras e disciplinas perfeitamente fiscalizáveis, para que não haja essa terra devastada como nós estamos vendo no Brasil. Agora, por outro lado, não dá para virar as costas para o Covid. Aí que entra o bom senso dos governantes. Agora, o que mais me entristece, o que mais me deixa muito triste em relação a isso, é a briga política que se forma em torno de uma pandemia. Nós estamos discutindo politicamente, brigando politicamente, em cima de desgraça. Eu nunca vi isso. Ao invés de nós nos somarmos... Seu tempo Já esgotou? Já. Então eu piorei, Marcos. Ele não é acumulativo. Desculpa. Então, que ficou. Na pergunta anterior, mas enfim, não... tem que imperar o bom senso, não é? Tem que imperar o bom senso. Na sequência, agora, chamamos o Daniel Záquia para a próxima pergunta ao pré-candidato Roberto Cassiari. Roberto, quais as propostas já pensadas para a educação? Temos aí? Se temos, né? Nós vivemos educação, somos professores, não é? O que está acontecendo, Marcão? Fala mais próximo, por favor. Mais Isso, próximo. mais direcionado ao microfone. Então, desconta o tempo aí, Marcão. Claro. Essa intervenção. Né, Daniel? Pois bem, olha lá. O que a gente pode dizer é o seguinte: nós somos professores. A educação é a base do mundo. Sem educação não se tem nada. Então nós temos um plano excepcionalmente já escrito, espetacular, que nós formamos uma comissão de educadores em Catanduva de gabarito, comprometido com o aluno, com o corpo docente, e nós fizemos um plano espetacular. Esse plano, ele contempla toda a cadeia educacional. E principalmente a estrutura da cadeia educacional. Por exemplo, Daniel, como é que o aluno vai estudar debaixo de um calor, dentro de uma sala de aula com 40, 25, 30 alunos, dentro de um calor imenso daquele? Como é que ele vai prestar atenção? Como é que ele vai raciocinar? Então nós temos que dar a estrutura de um ar-condicionado, não é? Porque Catanduva é uma cidade extremamente quente. Enfim, preparar o corpo docente, termos um núcleo de apoio ao aluno. O aluno muitas vezes não vai bem, o aluno muitas vezes não tem um desempenho espetacular. Por quê? Porque está com problema em casa. Esse núcleo de apoio tem que aproximar-se do aluno e ver o que está acontecendo além da escola, né? Além, lógico, de zelar pelo transporte, pela qualidade da merenda, enfim, por tudo aquilo que envolve a educação de uma maneira específica e geral. Então, nós estamos bem alinhados, estamos bem, vamos dizer assim, conscientes do papel da educação no município, da necessidade da melhoria constante da educação no município, e isso é um tema que me deixa extremamente alegre, né? Também o sacrifício, o denodo dos professores, poxa, né? A dedicação dos professores, eles têm em mim, assim, um fã número 1, sou sincero, Marcão. E vamos fazer pela educação tudo aquilo que nós pudermos. Nós temos que ter uma geração melhor do que a nossa. Porque a evolução é lei natural da vida. E os alunos de hoje têm que ser melhores que os homens de amanhã. Muito bem. Não tenho dúvida. Cravado. 2 minutos e meio. Obrigado, Marcos. A próxima pergunta. Quais as propostas para a cultura
e os esportes? Olha aí, a cultura, nós também estamos com um grupo formado em torno da cultura espetacular. E esse grupo tem nos oferecido uma série de sugestões justamente para a gente ter determinadas incursões, né, culturais, não só em torno do Teatro Municipal, mas também dentro dos bairros, levando essa situação de cultura para o catanduvense, para o jovem, para ele se interessar pela cultura, pelos espetáculos, para ele aprender a conhecer, para ele se sensibilizar, né? Tudo isso nós estamos muito preocupados e preparados. Agora, em relação ao esporte, Marcão, não precisamos falar, né? É a nossa praia. Não é verdade, Marcão? Posso falar quando você fazia atletismo, que você corria, fazia as provas de atletismo? Olha, Daniel, parecia um galã nas pistas. Ele entrava na pista para dar largada. Rapaz, eu não sabia se ele ia para um desfile ou ia disputar a prova. Né, Marcão? Então, eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós vamos transformar a cidade de Catanduva na cidade esportiva. Por quê? Porque esporte é investimento, não é despesa. Então, à medida que você envolve a criança nas escolas de base, nas respectivas modalidades, a criança começa a se envolver, os pais começam a se envolver, a família como um todo começa a se envolver, aquela torcida, aquele treino, aquele pensamento salutar, aquele pensamento sadio. E nós temos celeiros no DNA de Catanduva de bons esportistas. Seja na natação, no basquete, no futebol, no atletismo do Marcão. Nós temos efetivamente celeiro de craque em Catanduva. Temos DNA disso. E isso, infelizmente, está amortecido, está adormecido, está sepultado. Catanduva precisa ser uma cidade esportiva. E criar, vamos dizer assim, ginásios, eventos, competições, trazer os jogos regionais novamente para Catanduva. Acho que desde 1900 não sei quanto não tem uns jogos regionais em Catanduva. Jogos abertos, então, perdi até a soma. Perdi a soma no tempo. Nós temos que trazer, criarmos estrutura para que possa haver os treinamentos, possa haver acompanhamento de nutricionista, enfim, possa fazer o melhor para que Catanduva possa ser a cidade esportiva. Exatamente no tempo. A próxima pergunta, Gustavo Mídia ao pré-candidato Roberto Cassiari. Vamos lá então, Roberto. Vamos falar agora sobre emprego, saindo um pouquinho da teoria. Como de fato gerar empregos em Catanduva? Em primeiro lugar, criando uma Secretaria de Negócios e Novos Negócios. Se nós não tivermos uma secretaria voltada para a captação de indústrias, nós não teremos recursos para gerar emprego em Catanduva. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, criar uma Secretaria de Negócios e Novos Negócios. E essa secretaria não pode funcionar lá no Paço Municipal. Ela tem que ser apartada, num lugar que pelo menos o empresário estacione. Porque lá no Paço Municipal não tem lugar para estacionar. Então, essa secretaria vai ter uma diretoria própria, um secretário próprio, um ex-empresário ou um empresário que possa recepcionar todos aqueles ou que querem ampliar o seu negócio e já está instalado em Catanduva, quer tirar alguma dúvida, ou um empresário que vem de fora e quer instalar-se em Catanduva. Nós temos que ter uma receptividade, nós temos que ter, diante desse gerador de recursos no emprego, tapete vermelho. O que não pode, e que acontece em Catanduva, é o empresário, o gestor de qualquer negócio, de qualquer segmento, ser tratado como é. Me desculpem. Não é? Primeiro, ele vai na prefeitura e já não consegue estacionar. Depois ele fica naquelas andanças do prédio, sobe e desce e não traz resultado. Não. Ele vai lá, vai discutir o projeto na secretaria, as suas ideias, vai receber todo o apoio necessário para esse projeto e a partir daí a Secretaria de Negócios, Novos Negócios, que vai fazer a interface, a ligação com as outras secretarias dentro da prefeitura.
e vai noticiando, vai falando para ele como está indo o projeto dele, onde está, de que maneira está, qual a previsão de aprovação, como é que ele pode se preparar para dar sequência ao seu negócio. O que nós não podemos é ter os empresários, comerciantes de Catanduva, desculpem-me, ao Deus dará, né? Porque não sabe nem para onde vai, não sabe a quem recorre. E muitas vezes, né, o desastre é iminente. Isso junto com a ACE, junto com os sindicatos, enfim, fazendo um trabalho em conjunto. Geração de emprego. Muito bem. Próxima pergunta será feita pelo entrevistador Daniel Záquia. E lembrando apenas que o pré-candidato terá 2 minutos e meio também para a sua resposta. Bacana. Roberto, na sua visão, como conseguir recursos estaduais e federais para Catanduva? Com um bom relacionamento com essas esferas. Você sabe que Catanduva, porque Catanduva hoje é bem menor que Rio Preto? Era assim, meu pai dizia isso há 20 anos atrás, meu pai foi vereador durante 20 anos. Quando o vereador passou a ganhar, ele não candidatou-se mais. Pois bem, era assim. Se o governo do estado ou o governo federal fosse do partido A, Catanduva era do B. Se o partido era do B, Catanduva era do A. Então nós sempre fomos contra os governos federais e estaduais. Quando eu falo contra, é fazendo uma oposição mesmo, uma oposição muitas vezes que não trazia benefício nenhum para a cidade, aliás, nunca trazia. Ninguém precisa concordar com tudo que o governo estadual faz, o governo federal faz, mas temos que ter um bom relacionamento. E nós não podemos esquecer uma coisa, Daniel, na política prevalece a política. Você fala assim, eu não vou me envolver com nenhum deputado, que amanhã eu não quero ter o compromisso de arranjar voto para ele aqui em Catanduva. Bom, meu amigo, então como é que você vai querer a verba? Você quer uma coisa e não quer dar outra. Não, nós não estamos falando de nenhum relacionamento escuso, nenhum relacionamento desonesto. Nós estamos falando da política do bem, da política de alto nível, da política que traz os benefícios para a cidade. Então nós temos que, primeiro, ter esse relacionamento e termos os nossos deputados. Por que Catanduva não pode ter os nossos deputados? Tem que ter. E quando eu falo deputados, são deputados que tragam verba. Não traga só discurso, não traga só mentira, né? Deputados que efetivamente aportem verbas. Então, dá para fazer. Dá para ter esse intercâmbio. E depende também da postura do prefeito. Se o prefeito é um prefeito honesto, digno, todo mundo quer ajudá-lo, quer oferecer verba. Agora, se o prefeito é desonesto, quem é que vai mandar a verba para cá? Para a verba desaparecer? Então, a gente não pode pensar que o governo do estado, o governo federal não tem informação da gestão dos municípios. Eles têm, e dos gestores. A partir do momento que o dinheiro é bem empregado, a verba é bem empregada, os recursos vão. Agora, precisa viajar, precisa ir lá em Brasília, precisa ir em São Paulo, fazer plantão nos gabinetes, enfim, brigar por nossa cidade. Muito bem. Em cima do tempo, cravadíssimo, né? Nós já terminamos essa rodada de perguntas. Essas perguntas serão feitas amanhã também à pré-candidata Beth Saão, do PT. E agora o senhor Roberto Cassiari, do Cidadania, terá 3 minutos para as suas considerações finais. As considerações finais são as mesmas iniciais. Ou seja, eu amo a minha cidade. Gosto dessa Catanduva. Gosto mesmo. Todos os meus negócios estão aqui. Eu gero benefício, eu gero emprego junto com uma equipe formidável. A nossa família é imbuída disso. A nossa família é vinculada ao bem, à caridade, à fraternidade. Desde a época quando a minha avó chegou aqui, no início praticamente do século, né, do século passado. Enfim, nós desenvolvemos um trabalho em Catanduva sempre voltado para o próximo, sempre voltado para o crescimento. Vejamos agora a nossa Lucifarma. Nós estamos contratando, Daniel. Nós estamos expandindo. E nós falamos isso não é com alegria, mas com compromisso, com responsabilidade, porque também sabemos que muita gente está despedindo. E isso dói no coração.
Então, o que nós queremos? Nós queremos um crescimento para Catanduva, nós queremos geração de emprego, nós queremos uma cidade esportiva, nós queremos uma cidade educacional, nós queremos uma cidade que tenha uma saúde humanizada, em que o paciente, aquele que vai em busca do atendimento nos postos de saúde, no UPA, aos médicos, tenha humanização, tenha carinho, tenha respeito. Tudo isso que nós buscamos. E nós temos certeza que, junto com a população de Catanduva, que é uma população muito fraterna, muito amorosa, nós temos toda a oportunidade de conseguir. O que não pode é continuarmos com essa briga doméstica que nós estamos enfrentando no dia a dia de Catanduva, de legislativo quanto executivo. Isso não pode acontecer. Aquele que for o gestor na próxima gestão da prefeitura tem que entender-se, aquele que for nos legisladores também tem que entender. Nós temos que nos humildar, ter um relacionamento honesto, digno, mas de humildade, de ninguém querer ser melhor que ninguém, mas todos nós no ideal comum de fazer por Catanduva melhor. Então, nós estamos preparados. Nós temos formação para administrar a cidade e somos pré-candidatos. E gostaríamos de dizer ao catanduvense, olha, nós vamos fazer de tudo. Tudo que for correto e digno, nós vamos fazer, Marcos. Nós vamos fazer, Mid. Nós vamos fazer, Daniel. Nós vamos fazer, ouvintes. Por quê? Porque isso está no nosso coração. Eu não preciso vestir nenhum personagem. Eu não preciso colocar nenhuma máscara. Eu estou colocando a máscara agora por causa da pandemia. Mas não preciso colocar nenhuma máscara de nenhum personagem. Enfim, nós estamos preparados e agradecemos a todos vocês e a todos os catanduvenses que nos estimam. Muito obrigado. Agradecemos a sua presença aqui no estúdio da Vox, do Conecta Catanduva, para as suas considerações